Pessoal, na videoaula de hoje, a gente vai falar da lei dos cossenos. A lei dos cossenos diz o seguinte: em todo triângulo, ou seja, em qualquer triângulo, o quadrado da medida de qualquer lado, certo? É igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, certo? Menos o dobro do produto da medida desses lados pelo cosseno do ângulo por eles formado, certo? Então, o que a lei dos cossenos diz? Diz o seguinte: se eu tomar essa medida aqui, ó, ao quadrado, certo? Então, se eu pegar b ao quadrado, isso aqui vai ser igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes o produto dessas medidas aqui vezes o cosseno, né, desse ângulo, tá certo? Então, ó, a lei dos cossenos diz que b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos duas vezes o produto dessas medidas, a vezes c, e vezes o cosseno formado por esses dois segmentos aqui, né? Cosseno do ângulo formado por esses dois segmentos, no caso, B, certo? Pronto, eu consegui fazer com esse, certo? Com esse segmento. A gente também consegue fazer com esse segmento, ó. Se a gente tomar agora como referência esse carinha aqui, né, esse segmento aqui AB, né, que tem como medida C, fica o seguinte, ó, C ao quadrado é igual à soma do quadrado dessas duas medidas aqui, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado menos duas vezes A vezes B vezes o cosseno, né, formado por esses dois segmentos. Então, menos duas vezes A vezes B vezes o cosseno, né, do ângulo formado por essas duas medidas. No caso, o ângulo C. E aí a gente também pode usar, né, com relação ao A. Então, fica o quadrado dessa medida é igual à soma do quadrado dessas duas medidas aqui, ou seja, de B e C, certo? Então, B ao quadrado mais C ao quadrado, menos duas vezes o produto dessas duas medidas aqui, B vezes C, né? Vezes B vezes C, e vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois segmentos. No caso, o cosseno do ângulo A, certo? Então, a lei dos cossenos é isso aí, certo? A gente vai tentar demonstrar essa primeira relação aqui, certo? E os demais, né, segue a mesma ideia. Então vamos lá. Então vamos considerar o triângulo, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é traçar uma altura, ok? Vamos traçar uma altura aqui, certo? Essa medidazinha aqui, daqui até o pé da altura, certo? Eu vou chamar isso aqui de M. Essa medida daqui para cá, eu vou chamar de A menos M, certo? Por quê, né? Porque na hora que a gente soma esses dois segmentos, dá justamente o segmento de medida A, certo? No caso, o segmento todo aqui, beleza? Agora, eu vou chamar isso aqui de H, certo? Isso aqui é a altura do triângulo. E aí a gente vai usar apenas relações agora. Vamos lá. A primeira relação que a gente vai usar é o cosseno, certo? O cosseno do ângulo B. Então, quem seria o cosseno de B? Quem seria o cosseno do ângulo B? Por definição, cosseno do ângulo é cateto adjacente, ou seja, é o cara vizinho, certo? Dividido pela hipotenusa. Por que eu posso usar isso? Porque esse triângulo ele é retângulo. Ó. Esse triângulo é retângulo, certo? Olha o ângulo reto aqui. Então, o cosseno do ângulo B é M dividido por C, certo? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Aí aqui a gente faz meio e extremos, certo? Então a gente coloca um aqui e faz meio e extremos. Então 1 vezes M é M e C vezes o cosseno de B é C vezes
o cosseno de B, certo? Ok? Então, vamos deixar essa relação aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o teorema de Pitágoras nesse triângulo e nesse triângulo, certo? Então, se a gente usar o teorema de Pitágoras aqui, o que a gente obtém? Né? O quadrado da hipotenusa, no caso C, né, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, m ao quadrado mais h ao quadrado, tá certo? Então, vamos deixar essa relação aqui, ok? Deixa essa relação e essa. A gente tem duas relações aí. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar também o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Então, como aqui é reto, aqui também é reto. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, ó, b ao quadrado é igual a h ao quadrado mais a menos m ao quadrado, ok? Aí o que a gente tem? B ao quadrado, vamos desenvolver, né? É igual a ao quadrado mais. Isso aqui desenvolvendo fica como? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o quadrado do segundo, ok? Beleza? A gente encontrou outra relação. Só que, né? A gente pode manipular essa aqui, certo? E substituir nessa. Assim como a gente pode substituir essa aqui, certo? Pode pegar essa equação aqui que a gente encontrou, né? Essa relação, e substituir nessa também, certo? Então, eu vou isolar aqui o m ao quadrado, tá certo? E aí, se eu isolar o m ao quadrado, eu vou passar isso aqui para esse primeiro membro. Então, fica c ao quadrado menos h ao quadrado igual a m ao quadrado. Então, no lugar desse m aqui, certo? Eu vou colocar c ao quadrado menos h ao quadrado. Então, aqui vai ficar b ao quadrado igual a h ao quadrado mais a ao quadrado menos 2 vezes a vezes m mais, quem é m ao quadrado? A gente isolou aqui, ó. É c ao quadrado menos h ao quadrado. Então, a gente, ó, esse h aqui, ó, sinais diferentes, a gente corta, tá certo? E aí, o que a gente faz agora, né? A gente vai fazer o seguinte, ó. Esse carinha aqui, ó, repete, b ao quadrado igual a ao quadrado, soma com esse c ao quadrado, menos 2 vezes a vezes m. Só que o m a gente já obteve nessa relação, ele é c vezes o cosseno de b. Então, no lugar desse m, a gente coloca quem? C vezes o cosseno de b. Então, b ao quadrado é igual a ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes a vezes o c vezes o cosseno do ângulo B. Observe que no lugar do m, né, eu coloquei c vezes o cosseno de B. E aí a gente obteve aquela primeira relação, né, de acordo com a lei dos cossenos. Então, a gente obteve isso aqui, ó. É justamente ela aqui, ó. Então, a gente conseguiu demonstrar, certo? Então, realmente, né, vale a lei dos cossenos, que diz que o quadrado dessa medida, certo, é igual ao quadrado dessa somado com essa, menos 2 vezes o produto dessas medidas, vezes o cosseno desse ângulo, certo? E aí a gente obteve, né, aquela primeira relação. As demais seguem a mesma ideia, certo? Então, a gente conseguiu demonstrar aí essa relação aqui, que é a lei dos cossenos. Os demais, né, a demonstração é análoga, certo? Para os demais, a demonstração é análoga.